Storm. Storm.
Ok aí, Jorge? Tá? Boa noite aí para vocês, né? Boa noite para o pessoal que estiver aí de casa aí, boa noite para vocês daqui do presencial. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e sou professor de Direitos Humanos. Aqui eles pediram só para eu explicar para vocês a diferença relacionada dos direitos humanos assim da Polícia Civil para a Polícia Militar. Na Polícia Militar tem uma matéria específica lá de direitos humanos, que aí quem for da parte da turma regular da Polícia Militar, a gente vai bater o edital relacionado a direitos humanos. Na parte da Polícia Civil, tem algumas leis extravagantes que entram na categoria de direitos humanos. Exemplo, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei de Preconceito Racial, a Lei de Racismo, tem outras mais 2 leis. São 6 leis que elas entram no tópico de direitos humanos, porque foram leis que foram criadas por causa de normas de direitos humanos. Então, nessa parte de extravagante aí, da Polícia Civil, aqui ele priorizou o quê? Normalmente, essas leis que mais caem com frequência, Estatuto de Desarmamento, drogas, tortura, Maria da Penha. Quando for funilando essas leis, aí a gente vai para essas outras leis secundárias. Por quê, pessoal? Eu acredito que vai ter o quê? 100 dias para a prova. Então, tem que bater todo o edital. Tenta bater todo o edital, vai fazendo o filtro, vendo o que vai cair, o que não vai cair. Por quê? Ninguém sabe o que a UES vai aprontar. Se a UES inventar de fazer a mesma prova que a IDECAN fez em 2021 para a Polícia Civil, né? Tem muita gente que fica falando que a banca é desorganizada, mas vai que ela inventa de inovar, né? Porque quando a IDECAN fez a prova da Polícia Civil em 2021, ninguém conhecia a IDECAN. Ninguém. Eu tinha feito um concurso da IDECAN em 2017 para bombeiro no Rio Grande do Norte, e foi a única vez que eu tinha escutado falar nessa banca, né? Mas, vamos lá. Sobre essa lei, olha só, em todos os concursos, pessoal, de 2024/2 e 2025.1, que tinha essa lei no edital, caiu na prova. Caiu. Por quê? Atualmente, a gente tem um governo de viés político, mas de esquerda, tanto da União como aqui de âmbito estadual. Então, eles preconizam muito essa questão de quê? Dos direitos humanos. Então, é uma lei que está presente. Quem fez o concurso ali do TSE unificado no ano passado? Tinha questões aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem fez o concurso do TRF, do TRT, todos esses concursos de tribunal que vinham ocorrendo de polícia judiciária, estava caindo essa lei. Então, assim, o que eu acho, né, e de sugestão para vocês, não fica só estudando essas leis grandes, não. Essas leis que têm um hábito de cair. Por quê? Se cair uma lei de tortura, todo mundo acerta. É sua obrigação acertar. Agora, se cai um Estatuto da Igualdade Racial, um Estatuto do Idoso, um Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí começa a fazer o quê? Começa a fazer o filtro. E como tem tempo, você tem que ver o quê? Tem que ver todo o edital, tá? Outro ponto de sugestão. Pessoal, a prova da Polícia Federal, ela vai ocorrer antes da prova da Polícia Civil. Então, outra sugestão, um professor, galera, vá fazer a prova da Polícia Federal. Por quê? Tirando medicina legal e criminologia, é a mesma prova. O edital de raciocínio lógico é o mesmo edital da Polícia Federal. O edital de contabilidade são aqueles 12 tópicos que tem lá, é o mesmo edital. O que você teria que fazer a mais? Você só teria que estudar informática a mais. Por quê? O edital da Civil, ele está de forma restrita ali nos tópicos de informática. Que é você saber ali o pacote do LibreOffice, né, o cálculo, Write, está muito restrito. Já a informática da Polícia Federal é o quê? Ela é maior. Mas, galera, é o mesmo edital. Ah, Felipe, mas não sei o que, a prova é difícil. Cara, mas é bom tu fazer a prova, por quê? Porque tu não está estudando contabilidade, aí tu vai fazer a prova lá, são 24 questões de contabilidade. Vai que tu pega dessas 24 questões aí, 2 semanas depois ou 3 semanas depois, uma questão que tu erra lá na hora da prova da Polícia Federal, tu revisa a prova e quando é 2 semanas depois é a questão que cai na prova da Polícia Civil. Faz parte do jogo, entendeu? E português? Ah, português é português de todo canto, cara. Quer dizer que a crase da UES é diferente da crase do Sebrasp? É uma crase alienígena, né? Não, né? Então, galera, assim, não, estou falando de verdade mesmo, assim, de sugestão. Por quê? Um edital está dentro do outro. Tem redação. E aí você já tenta ver ali se você consegue encaixar o seu tempo da redação. Então, vai, cara, vai para cima.
E, para quem estiver matriculado no DAPM, faça também Polícia Civil. Ai, Felipe, mas eu não tenho nível superior. Meu amigo, eu garanto a você que se sua redação for corrigida, se você não tiver diploma, você faz aparecer um certificado do céu, do além. Entendeu? Você faz, se brincar, você faz até uma dança da chuva para chover e seu certificado vir junto, pessoal. E outra, pessoal, demora normalmente os concursos de polícia, da data da prova, para você ir para o curso de formação, a média é de 1 ano. Quando você vai fazendo todas as etapas. Então, tem o quê? Tem tempo. Então, vai para cima, tá? Pessoal, eu botei aí no material, antes de eu começar na aula aí para vocês, tem um fragmento aí, que é o quê? IDECAM 2021, a prova de investigador, né? Inspetor de polícia. No concurso de 2021, foi um pouco diferente. Não era uma redação, eram 2 questões discursivas em que você tinha que responder com fundamentos jurídicos. E olha só, dentro de uma das questões, era para você diferenciar se esse caso caracterizava uma situação do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou se tratava de um crime contra o consumidor. E no edital de vocês, na Leis Extravagantes, tem crime contra o consumidor? Tem não? Tem lá também. Tem crimes contra o consumidor. Entendeu? Isso foi o que aconteceu com o pessoal de 2021, porque o pessoal tinha um hábito de estudar só o quê? O pessoal, quando era lei de drogas, o pessoal só estudava o artigo 28 para frente. O pessoal não estudava aquela parte das políticas públicas. As questões que caíram de lei de drogas foram o quê? Só aquela parte lá das políticas públicas, aquela parte inicial da lei, que você tinha que saber o sistema, você tinha que saber o conselho. Aí quem estava estudando só os crimes, levou ferro. E do mesmo jeito aqui no edital. Então eu trouxe aqui a questão, agora sou meio cego aqui, mas eu vou tentar ler com vocês a questão, só para eu mostrar para vocês essa parte que foi conceituada no último concurso da Polícia Civil. A questão fala assim, ó, no bairro de São João, localizado na cidade de São Pedro, há 2 escolas muito famosas. O Colégio Lourenço, especializado no ensino de crianças deficientes, e o Colégio Herculano, sem qualquer especialização com deficientes, voltado exclusivamente ao ensino visando ao vestibular. Em virtude de desentendimentos com a diretoria do Colégio Lourenço, Paola resolveu transferir seu único filho para uma nova escola, mais próxima de sua residência, o que facilitaria sua rotina com a criança. Seu filho, Salvatore, é isso mesmo, estudava no Colégio Lourenço desde a creche e atualmente contava com 7 anos de idade. Paola se dirigiu à nova escola, o Colégio Herculano de Perugia, eu não estou vendo aqui não, onde foi muito bem recebida. E após conversar com a direção e os coordenadores acadêmicos e pedagógicos, optou por matricular Salvatore lá. Conforme combinado com o diretor do colégio, no dia da matrícula, Paola pagou um boleto acrescido de um valor adicional, em razão da deficiência de Salvatore. Durante aquele ano, tudo correu conforme o esperado no colégio, estando Paola e Salvatore muito satisfeitos com a mudança realizada e definitivamente adaptada ao sistema de ensino da nova escola. Vocês teriam, nessa questão aí, pessoal, teria que se atentar a essa parte aí que ela pagou um boleto adicional. Porque quando você ia na questão discursiva, tratava o seguinte: a conduta acima narrada configura crime contra as relações de consumo ou crimes contra a pessoa com deficiência. E aí você tinha que identificar dentro das alternativas qual era a relação que estava ocasionada, né? Nesse caso, quando ocorre uma cobrança de valores adicionais por causa de uma pessoa com deficiência, está configurado o caso de um crime. Se for uma instituição pública, o diretor ele vai ser o responsável. E se for uma instituição privada, né, o responsável pelo contrato ali da escola, ele também é responsável. Então, veja, era uma questão ali que não veio na parte de extravagante, mas veio na parte ali da discursiva que você tinha que relacionar. E aí, quando vocês pegam a primeira questão aí do material,
Bota aí na página 3, por gentileza. A primeira e a segunda questão são duas questões que caíram no cargo de quê, pessoal? De soldado da PM e para oficial da Polícia Militar. Então, há chances, novamente, de quê? De alguma questão relacionada sobre estar dentro da prova, porque na prova, tanto de soldado como de oficial caíram, e também na prova da Polícia Civil, do último concurso também, caíram essa matéria, tá? E aí, bora lá, propriamente, para a lei. Pessoal, nós temos quantos tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados, né, pelas duas casas, 2 turnos, 3/5 dos votos? 4. Dos 4, os 3 primeiros, eles falam de quê? Com pessoa com deficiência. E sempre quando um país ele faz a sua adesão de um tratado internacional de direitos humanos, ele tem metas a serem cumpridas. Então, quando o Brasil incorporou esses tratados, dentre eles, a sua obrigação era criar uma legislação que tratasse da pessoa com deficiência. Nós já tínhamos uma legislação que tratava de pessoa com deficiência, só que era uma legislação que ela era de 89. Então, era, perante os órgãos de direitos humanos, uma legislação um pouco desatualizada. E aí eles pediram para o Brasil, olha, faça uma nova lei. E aí, em 2015, né, o Brasil fez o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O documento, pessoal, ele tem 100 artigos. Dentro desses 100 artigos, praticamente 80%. 80% das questões está nesse quadro aqui. Por quê? Eles cobram do artigo 1º ao artigo 10º, que são a parte inicial da lei. São as definições e os conceitos. Porque do artigo 11º até o artigo 80 é trazendo direitos das pessoas com deficiência. Então, ele fala sobre o direito à vida das pessoas com deficiência. Aí, lá no direito à vida, ele vai dizer que planos de saúde não podem cobrar valores adicionais para uma pessoa com deficiência. Aí, ele vem dizer que, quando trata do direito da educação, é falando que toda escola tem que ter um profissional de apoio escolar. E a escola não pode cobrar valores adicionais por isso. Então, assim, direitos propriamente ditos para pessoas com deficiência. Só que nos concursos e nesses que a gente objetiva fazer, que é o da PM e o da Polícia Civil, a concentração está desse artigo 1º ao artigo 10º, e depois a gente dá um salto lá para o artigo 88. Por quê? Essa lei, pessoal, ela tem crimes que tratam relacionado com pessoas com deficiência. São 4 crimes. São os crimes que estão no artigo 88, 89, 90 e 91. São crimes bem tranquilos, que não sei se vai dar tempo a gente falar hoje sobre eles, senão na próxima aula a gente trata sobre os crimes propriamente dito. É o crime de discriminação, de você praticar discriminação com a pessoa com deficiência, você fazer a retenção dos documentos da pessoa com deficiência. Tem uma pessoa com deficiência que ela é beneficiária de algum benefício do governo, né, que pode ser, por exemplo, um BPC, e aí você faz a retenção ali do cartão magnético para não deixar a pessoa usufruir ali o documento. O outro crime é o abandono da pessoa em hospitais ou locais congênitos. Você é responsável por uma pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência está internada nesse local e você abandona ela. E o outro crime, discriminação, retenção dos documentos, retenção do cartão magnético e esse do abandono. São esses 4 crimes. Então, nós temos que dar pelo menos uma passeada, porque são 4 artigos, tá? Aí, olha só. Essa lei, ela tem o seu objetivo. Eu não vou ficar lendo, pessoal, os artigos com vocês, não. Eu vou explicar para vocês, e aí depois, em casa, vocês vão fazer o quê? A leitura do artigo. Porque quando vocês forem fazer a leitura do artigo, vai ser mais fácil com a explicação aqui que eu vou repassando para vocês, tá? Olha só, o objetivo dessa lei, pessoal, vai ser o quê? Assegurar e promover o exercício da cidadania da pessoa com deficiência. Só que aí vem essa pergunta, né? Quando é considerado uma pessoa com deficiência? É qualquer pessoa que ela tem um impedimento de longo prazo. Olha só, tem questões que elas colocam assim, um impedimento de cunho permanente. Aí ela coloca assim, segundo o artigo 3º da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que é o quê? Qualquer pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Ou, como caiu na prova para a PMCE de oficial, ele colocou assim, impedimento de médio e longo prazo. Fica errado. Tem que ser um impedimento de longo prazo. Mas não basta ser um impedimento de longo prazo.
tem que ser de qual natureza? De natureza física, mental, intelectual e sensorial. Além disso aqui, tem que ter o contato com uma ou mais barreiras. O que seriam essas barreiras? Essas barreiras, elas estão aqui. Daqui a pouco eu volto para ela. Vou seguindo aqui a ordem da própria lei para ficar mais fácil de vocês assimilarem. Então, se a questão pergunta, né, quando é considerado pessoa com deficiência? É quando ela está o quê? Ela tem um impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, quando ela tem contato com uma ou mais barreiras. As barreiras são essas aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E aí, como é que eu vou verificar que uma pessoa ela é deficiente? Olha só, vai ser, pessoal, quando for necessário. Nem sempre vai ser feito essa avaliação. A lei, o estatuto, ele diz assim, ó, quando for necessário. Por que quando for necessário? Porque vai ter pessoas que vai ter a deficiência e vai estar claramente visível. O cara não tem aqui a perna, não tem a perna. Meu irmão, precisa tu fazer uma avaliação biopsicossocial para ele, para tu saber se ele é deficiente ou não. A deficiência dele ali é visível. Só que o que foi que ocorreu? Na antiga lei, que ela era de 89, eles percebiam que eles só usavam o modelo clínico. O que seria o modelo clínico? Só era pessoa com deficiência se a pessoa tivesse um CID, tivesse lá dentro, né, das doenças. Só que eles perceberam que com a evolução do tempo, né, com o passar do tempo da sociedade, tinha pessoas que tinham deficiências ocultas, que são deficiências que elas não estão visualmente aos nossos olhos e que geram impacto na vida da pessoa. Por exemplo, hoje as deficiências ocultas que estão aí em moda aí, que várias pessoas são diagnosticadas. TDAH, TEA, TOD, fibromialgia, a doença do sangue, a leucemia, né? Leucemia que é que é a doença do sangue. Tem uma que é do pé, que ela dá aqui embaixo da planta do pé. Eu estava lendo na apostila vendo que eu nem sabia que existia essa deficiência, que é uma doença que ela dá na planta do pé, que a pessoa não consegue ficar mais do que 10 minutos em pé. Ela tem que sentar, causa dor na coluna dela. E é uma deficiência que, se você vê, você não consegue identificar na pessoa. Então, eles perceberam, não, então nós não podemos ser apenas só do modelo clínico. Então, quando for necessário, a gente vai fazer uma avaliação biopsicossocial. Por quê? Eu vou analisar as questões biológicas, eu vou analisar as questões psicológicas e eu vou analisar as questões o quê? Sociais da pessoa. Então, sai desse modelo apenas clínico e vai para um modelo mais de integração. E isso vai ser feito por quem? Pela uma equipe multidisciplinar e pela uma equipe interdisciplinar. Aí no documento aí, pessoal, da lei, tem o artigo 1º, o artigo 2º, e aí abaixo do artigo 2º, ele tem aí, ó, tem a figura da pessoa com deficiência, e ele diz assim, ó, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E o que é que essa equipe ela vai considerar? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, as limitações no desempenho de atividade e a restrição da participação. Então, veja que não é só você dizer que tem essa deficiência, tem que ser analisado tudo isso. Aí existe, isso aqui não cai para vocês, né? Mas existe um decreto do Poder Executivo que ele define como são essas deficiências. Por exemplo, quando você acessa o decreto, ele vem dizendo quais são as deficiências físicas. Aí ele diz, por exemplo, nanismo, as pessoas que têm os pés, porque eu não vou saber os nomes técnicos, né? Mas as pessoas que têm que é os pés para dentro, quando o cara é muito para fora, que é o cara cambota, né? Cambota. Eu me lembrei de um colega aqui, de um pai de um colega meu, que o apelido dele era o Cadeirudo, da novela que tinha antigamente, e ele andava desse jeito. Só que na lei, pessoal, ele fala assim lá no final, ó, e outras adquiridas. Por que ele fala em outras adquiridas? Porque com o passar do tempo, tem pessoas que, por exemplo, sofrem determinados acidentes de trabalho, determinados acidentes automobilísticos que podem adquirir determinadas deficiências. Eu tenho um colega de trabalho que ele foi soltar fogos de artifício, né? E ele achou que tinha colocado lá, que ia explodir, né? Não explodiu, ele foi pegar. Na hora quando foi pegar, estourou na mão dele. E aí ele perdeu essas duas unhas aqui do dedo dele, ele não tem.
Não tem. E aí, quando ele vai tentar fazer uma pegada, por exemplo, numa barra, para fazer o exercício da barra, se a barra ela for muito grossa, ele não consegue fechar. Aí a mão dele fica meio querendo deslizar, porque ele não tem esse fechamento. Esses 2 dedos dele só vem mais ou menos até aqui, ó. E aí, se isso fosse apenas no antigo modelo, se não tivesse dentro lá das doenças, ele não era considerado uma pessoa com deficiência. E aí ele fez o quê? Ele foi atrás do laudo, como na lei diz, e por outras adquiridas, ele tem uma deficiência de natureza o quê? Física. E isso faz com que ele tenha uma barreira dentro dessas barreiras aqui, que é considerada a barreira arquitetônica e a barreira o quê? A barreira urbana. Por exemplo, na barreira arquitetônica, quando ele vai subir determinada escada, rampa, tem o quê? Tem a escada, tem ali o corrimão, né, para dar o apoio. E o corrimão é como se fosse uma barra. A depender como ele for subir, como ele faz a pegada e não fecha a mão 100%, ele pode ter um acidente. Então, por isso que tem essas questões a ser analisadas, tá? E aí, dessa parte inicial aqui da lei, quando vai cobrar, pessoal, é sempre as mesmas perguntas. Um impedimento é de longo prazo? Aí eles trocam por médio, eles trocam de cunho permanente, eles trocam de cunho transitório. Não, é um impedimento de quê? De longo prazo. E quando vem para essa parte da avaliação, ou eles perguntam, dizendo que a avaliação ela é obrigatória, e não. A gente fez a leitura aí do dispositivo e disse que é o quê? Ó? Quando for necessário. E vai ser o quê? Biopsicossocial. E às vezes as questões colocam que vai ser apenas o quê? Biológica. Querendo induzir a você que vai analisar apenas traços físicos. Mas não tem como analisar apenas traços físicos, porque se a deficiência for intelectual, não tem como você analisar, tá? E aí, pessoal, em 2023, ocorreu aí uma atualização na lei, que foi trazer de forma expressa as chamadas deficiências ocultas. A deficiência oculta era justamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco. São doenças, são impedimentos que as pessoas com deficiência têm e que elas não são visíveis, né? Que elas não são perceptíveis. E a lei, ela trouxe a definição como símbolo nacional das deficiências ocultas, o uso do cordão de girassóis. E isso foi já perguntado em algumas provas. Qual é o símbolo da deficiência oculta? É o quê? É o cordão de girassóis. Só que, olha só, nós já falamos o que são as deficiências ocultas, você só precisa saber que o símbolo dela, como nós falamos, é o uso do cordão de girassóis, porém o seu uso ele é o quê? Ele é opcional. Você não é obrigado a usar. Só que se você estiver usando ele e for solicitado determinado documento que comprove que você é uma pessoa com deficiência, isso não isenta você de comprovar o documento. Exemplo, uma pessoa com deficiência, ela tem um problema judicial, né? Um problema judicial não, que não tem que ser, deixa eu ver aqui. Pronto, um problema, deixa eu ver aqui como é que se encaixa para vocês, para ficar bacana, para vocês pegar. Pronto, a pessoa com deficiência, ela tem o direito do estacionamento, né, em locais públicos ou privados, né, relacionado às vagas. E não está relacionado ao cargo, está relacionado à pessoa. Então, por exemplo, não importa o carro que eu esteja, importa onde eu estou. Porque, por exemplo, eu posso ter no meu carro, só que em determinado dia eu não estou no meu carro, estou no carro de outra pessoa. Aí eu estou usando lá o cordão com girassol, e estou lá, né, usando esse determinado veículo. Eu paro lá no local. Aí vem a autoridade de trânsito ali e pega e diz, rapaz, cadê a sua comprovação que você é uma pessoa com deficiência? Aí ele diz desse jeito, não, eu estou usando aqui o cordão de girassol porque eu tenho uma deficiência oculta. Aí o profissional lá vai dizer, não, mas eu preciso de quê? Da sua comprovação. Não quer dizer que está fazendo uso, quando for solicitado, é dispensado a comprovação, tá? Até porque, pessoal, é o seguinte, aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz direitos, né, traz vários direitos das pessoas com deficiência, mas a pessoa com deficiência ela não é obrigada a usar, ela usa se ela quiser, e algumas questões perguntam isso. A pessoa com deficiência, ela é obrigada a usar os benefícios ou direitos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz? Não, ela usa o quê? Ela usa se ela quiser. Do mesmo jeito, é as cotas raciais. Exatamente. É do mesmo jeito as cotas raciais. O cara não quer se inscrever nas cotas, ele é obrigado?
Você não é obrigado a usufruir os benefícios das ações afirmativas. Você usa se você quiser. E tem questões que perguntam, a pessoa com deficiência, ela é obrigada a usar? Não, ela não é obrigada a usar. Aí, olha só, pessoal, nós falamos sobre qual é a definição de pessoa com deficiência, falamos sobre as deficiências ocultas, só que eu queria que vocês se atentassem a isso, a mobilidade reduzida e os especialmente vulneráveis. A lei, ela traz definições. Elas traz várias definições. Dentre essas definições, elas traz a definição de mobilidade reduzida e das pessoas que eles consideram PCDs, porém são especialmente vulneráveis. Tem a condição de pessoa com deficiência e ainda tem essas outras características. Não confundir, pessoal. Mobilidade reduzida é pessoa que ela é idoso, gestante e obeso. Esses três aqui, pessoal, não são pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência é quem? Que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E tem questão perguntando assim, o obeso, ele é uma pessoa com deficiência? Não. Mas a lei, ela traz aqui o conceito dizendo como se fosse mobilidade reduzida. E como eu falei para vocês, dentro da própria lei, ela diz o seguinte, existem os especialmente vulneráveis. Como eu falei, é PCD, e além de ser PCD, ele tem o quê? Ele é menor de 18 anos, ele é mulher e ele é idoso. Tá? Eles são definições que a lei ela traz. Especialmente vulneráveis. Você não, né? Existe a pessoa com deficiência, e além da pessoa ser pessoa com deficiência, ela é o quê? Ela é menor de 18 anos, ela é mulher ou ela é idoso. Tem que se atentar a esses pontos. Porque as questões ele pode perguntar, né? Dentre as alternativas abaixo, quem são os especialmente vulneráveis? Aí ela coloca na alternativa idoso, mulher e menor de 18 anos. Ou ela... Isso. No caso aqui, a pessoa é PCD, mais essas três características, né? Você é menor de 18 anos, mulher e idoso. Teve uma vez que eu fui levar um adolescente que ele tinha deficiência de natureza mental, para ser atendido lá na UPA. Aí, no caso, ele era o quê? Especialmente vulnerável, menor de 18 anos. Aí, era um menino desse tamanho, um adolescente lá de Campos Sales. O ato dele, que ele foi até apreendido, foi por questões de ele estar botando boneco lá na cidade. Não foi nem algo assim de muita violência. Quando nós chegamos lá na UPA para levar ele para ser atendido, a médica disse que não ia atender ele, não. Não vou atender não, porque ele está algemado, não sei o quê. Aí disse, minha senhora, mas atenda aqui ele, que nós vamos embora, que dá tudo certo. Não vou atender não, tem que atender ele numa sala separada. Só que a gente já tinha o hábito de levar adolescentes para a UPA, e é do mesmo jeito do prisional. Quando você chega, quanto mais rápido você entrar e sair, está resolvido o problema. E a médica ficou fazendo moído. Aí teve um outro segurança que foi chamar o diretor, aí o diretor já veio com um celular aqui assim, gravando aqui a gente. Disse, meu irmão, só bota aí para atender, para a gente ir embora, Aí, não, é porque tem que ir em outra sala atender, não sei o quê. Aí eu sei que o segurança acabou chamando a polícia militar. Ela disse, rapaz, a gente só quer que eu atenda esse menino aí, que o menino passando mal, a febre dele alta. Resumindo, outro médico veio, atendeu, foi medicado, foi-se embora, né? Só que aí, esses meninos, eles estão vinculados à vara da infância e da juventude. Aí quando nós chegamos, tivemos tudo que relatar isso aí para o juiz. Aí o juiz, junto com o Ministério Público, mandou lá, solicitou as devidas explicações e quis saber por que o médico lá, a médica, não quis atender. Né? Aí nós, tinha um enfermeiro, o enfermeiro tinha ferido a pressão dele deu alta, aí nós tiramos as fotos, a febre, juntamos tudo isso, né? Imprimimos lá no material, deixamos lá entregue para quê? Para dizer, se o menino tivesse morrido lá, a culpa era de quem? A culpa era dela. Aí deu um moído lá para frente, lá para essa profissional de saúde, né? Como é? É porque o pessoal mais fica com esse negócio, não, mas estão furando fila. É porque é o seguinte, cara, quanto mais rápido você entrar, quanto mais rápido você faz o quê? Você sai. Às vezes você está com ali, pode ser com um adolescente ou pode ser com um adulto. Esse cara, se ele for daqui de Juazeiro, é que ele é perigoso mesmo. Por quê? Porque o povo conhece ele conhece o povo. E esses caras é tudo cheio de quê? De inimigo. Aí você está lá num negócio desse, os caras chegam para fazer um acerto de conta, você faz só o quê? Leva que é teu. Leva que... Tem, cara, tem prioridade. Tem prioridade. É como a sua própria segurança, pô. Tu tá lá na fila cheio assim, isso aí,
Perigoso, aí já matou uns 3 aí, é cheio de inimigo. Aí tu vai, não, porra, atento, pode ir lá na minha vez. Deixa eu te resolve, tá? Não, a lei só diz assim, que eles são especialmente vulneráveis, porque, como eu disse, dentro da lei, ela traz várias definições, entendeu? Dentro dessas definições, eles dizem, olha, eles são especialmente vulneráveis. É porque, assim, dentro da lei, ela traz várias orientações, mas existem 3 decretos que eles complementam as informações relacionadas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Exemplo, o primeiro decreto, ele traz as definições do que ele considera essas deficiências. Física, mental, intelectual, sensorial. O outro decreto é o que regula, por exemplo, a questão do concurso público, que tem que ter as vagas relacionadas para a pessoa com deficiência. E um outro decreto, ele traz, que é falando sobre o quê? Sobre as prioridades que as pessoas com deficiência ela têm. São... Não. Não existe não. Não existe não, em hierarquia não. Entendeu? Tipo assim, o cara é uma mulher deficiente. Entendeu? Ela já sofre uma discriminação e aí vai sofrer outros problemas, né? Enfim, só queria que vocês se atentassem a isso. Por quê? Porque as questões, elas misturam essas informações e pega dizendo que gestante, ela é deficiente. Aí tu vai marcar que gestante é deficiente, né? Vamos... o obeso. Mas é porque quando eles colocam várias informações, tipo idoso, gestante, menor de 18 anos, faz toda ali aquela salada de fruta. Aí para o aluno ele tá com o seu olho de águia, né? Pronto. E aí, olha só, como eu falei para vocês, existe aqui a definição do que é a pessoa com deficiência. A gente viu a diferença da mobilidade reduzida para os especialmente vulneráveis. E, além disso, a lei ela diz que esse impedimento tem que ter contato com barreiras. Quais tipos de barreira? Essas barreiras aqui. São a barreira urbana, arquitetônica, de comunicação, atitude e tecnológica. Está faltando uma barreira. Atitudinal, está aí. A de transporte, né? A de transporte. Tá, sabia que estava faltando uma, porque são 6. Olha só, galera. A urbana, pessoal, ela está relacionada sempre com o quê? Sempre com a rua. É aquele espaço público que ele não tem, por exemplo, uma rampa de acesso de uma pessoa com deficiência. Você chega em um determinado local, não tem ali a rampa para o cadeirante, por exemplo, subir. É o melhor exemplo que tem relacionado às barreiras urbanas. A barreira arquitetônica, pessoal, sempre ela está conectada com o quê? Com um prédio. Por exemplo, na época das eleições, muitos eleitores que eram deficientes, que estavam lá no colégio militar, eles foram transferidos para o Rumeirão, para a Arena Rumeirão. Por quê? No colégio militar, tem algumas seções que é no primeiro andar, então você tem que subir a escadaria. E lá na Arena Rumeirão tinha o quê? Tinha um elevador nos camarotes. Então o TRL constatou que o quê? Que se ele colocasse as determinadas pessoas com deficiência, principalmente de deficiência física, para votar lá no colégio militar, eles não iam fazer o exercício da sua cidadania. Então eles fizeram o quê? Fizeram essa permuta e levaram lá para o João Alencar. Então a questão da barreira arquitetônica sempre está relacionada com o quê, pessoal? Com o prédio. Sempre com o prédio. E a barreira urbana sempre está relacionada com o quê? Com a rua. Quando vai cobrar essas barreiras, as que são mais cobradas, pessoal, é a urbana com a arquitetônica. E sempre eles querem fazer o quê? Eles querem inverter o conceito. Mas é só você se atentar. Quando começa a falar, quer fazer uma reforma no prédio. Meu irmão, se quer fazer uma reforma no prédio, só pode ser o quê? Arquitetônica. Não, ele quer fazer ali uma rampa de acesso, uma rampa de acesso ali, né, no estacionamento. Está relacionado o quê, pessoal? Algo urbano, tá? A de atitude, pessoal, foi a que caiu na prova passada da PMCE para soldado. Está relacionado o quê, pessoal? Você ter atitudes de discriminação. É você impedir que a pessoa ela tenha algum acesso a determinado local, determinado benefício, determinado exercício. E, normalmente, essa barreira atitudinal, ela se encaixa muito na questão da discriminação, da definição lá no artigo 88. Por quê? Porque a lei ela diz assim, qualquer situação de exclusão, de restrição, distinção de pessoa com deficiência,
com as outras pessoas. Então, normalmente, quando tem essa barreira aqui de atitude, está presente, normalmente, o crime de discriminação da pessoa com deficiência. Já teve questões que já cobraram assim. Caiu no último concurso do INSS para médico, agora que ocorreu esse ano, médico perito. Perguntou assim, é correto afirmar que dentro do Código Penal existe um capítulo para os crimes contra a pessoa com deficiência? Aí, errado. Dentro do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz quais são os crimes que eles consideram relacionados com as pessoas com deficiência. A de transporte, pessoal, está relacionado principalmente com o quê? Com os ônibus. Esses ônibus que hoje eles têm o elevador para a pessoa com deficiência. É o melhor exemplo que tem. Aí tem... Oi? Que quase não funciona. E isso é considerado o quê? Uma barreira relacionada ao transporte. Aí sobra a barreira tecnológica e a barreira de comunicação. A barreira hoje de comunicação, o melhor exemplo que ela tem é os shows hoje que a gente assiste na televisão e sempre tem o quê? Sempre tem ali o intérprete, né? Ele fazendo a linguagem lá de sinais, né? A Libras. E a barreira tecnológica está relacionada a você fazer algum uso da tecnologia e ele não tem um recurso adicional. Exemplo, você vai fazer um uso lá do notebook, né? E a pessoa ela é deficiente visual e ela não tem foi agora até uma atualização que o Windows colocou, que é o negócio do áudio. Não é a Cortana, não. É uma atualização da Cortana, que tem agora no Windows 11. Não, mas é um outro agora. Teve uma atualização, agora que eu não estou lembrado do nome. Mas é mais ou menos seria o quê? O da Cortana, que é para a pessoa com deficiência visual, ela conseguir ter o acesso relacionado ao aparelho tecnológico. Ou a pessoa que vai fazer o uso de um telefone, ele não tem viés de acessibilidade. Eu estava lendo lá na apostila que ele falava, né, que alguns telefones, quando eles fizeram a sua atualização, se a pessoa for deficiente visual, quando o telefone toca, ele avisa o nome da pessoa que está ligando para a pessoa que ela é deficiente, ela ter o acesso ao meio o quê? Tecnológico. O que é que tu tem, Leandro? Não, conta aí para nós, que eu sou curioso, vai. Enfim, galera, mas olha só, isso aqui, pessoal, cai. Essa parte aqui, dessas definições que eu estou falando para vocês, está presente nas provas, tá? Pois é, foi na redação, foi? Do técnico analista, do técnico, né? Um cargo de quê? De nível médio. Então, o cara tem que estar atento a essas definições, né? Assim, talvez não venha na redação para vocês, porque o tema é de atualidades, né? Se fosse normalmente um que tivesse relacionado às partes do direito, do edital, poderia estar conectado. Mas, né, como é de tema atualidades, eu acho que não cai alguma sobre. Mas vocês têm que estar atento o quê, pessoal? Essas definições. Olha só, pega aí o material aí, coloca aí nessa primeira questão. A primeira questão foi a que eu falei para vocês, que caiu lá aí na prova aí da PMCE, no último concurso. Ele vem lá e diz, aí, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando um comportamento prejudica a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas está conceitualmente dentro de qual tipo de barreira? Atitudinal, né? Primeira questão aí, letra B. Aí, galera, é o que eu estou falando para vocês. Você pega, mata a pau ali em Estatuto de Desarmamento, Lei de Drogas, organização criminosa, interceptação telefônica, aí tu deixa de lado um estatuto da pessoa com deficiência, um estatuto do idoso, aí vem uma questão dessa aí e farra o filtro. Ele pega lá, segundo o estatuto do idoso, quando é considerado idoso? Aí coloca nas alternativas 60, 65, 70, 80. Toda vida os alunos engancham sem saber se é 60 ou 65. É 60 ou 65? 60. A gratuidade. Agora, quem são os que
que dentro do idoso tem prioridade sobre os outros idosos. Qual a idade? 70, 75, 80? Acima de 80. Acima de 80 anos. Tá vendo que é uma questão boba, mas se cair na hora da prova, se o cara não fizer uma papiradazinha, uma revisão, o cara perde uma questão de graça. Que ainda tem mais uma prioridade. Olha, para você ver, olha. É proteção, meu amigo. E é. Olha só. Vamos ali, pessoal, para a questão de número 18 e 19, por favor. Ó, a questão de número 18 vem aí, ó. Catarina, presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, anunciou obras na estrutura dos edifícios públicos geridos pelo Poder Judiciário Estadual, com o objetivo de afastar qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça a participação social das pessoas com deficiência, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento e entre outros. Nesse cenário, considerando as disposições da lei, Catarina anunciou obras que buscam superar, em benefício das pessoas com deficiência, qual tipo de barreiras? Sempre, pessoal, quando vem falando de construir prédio, é o quê? É arquitetônicas. Aí, quando tu vai para a próxima questão, que é a 19, ele já vem lá dizendo, ó, em área do parque aberto ao público em Fortaleza. Já precisa ler o resto, pessoal? Você já consegue identificar. Um é barreira urbana, outro é barreira o quê, pessoal? Arquitetônica, né? Isso aí, pessoal, está caindo sempre nas provas. Olha essa questão de número 17. Após processo seletivo, determinada instituição financeira escolheu para compor o quadro de funcionário diversas pessoas com deficiência. Para definir o campo de atuação desses novos colaboradores, criou no Departamento de Recursos Humanos um grupo de análise. Nos termos, né, da Lei 13.146, a avaliação da deficiência, quando necessário, será de que forma? Biopsicossocial. Ó, a 14 aí, ó, como o Guerreiro aqui falou. A avaliação da deficiência, quando necessário, será de que forma, pessoal? Biopsicossocial, letra D. Quando você vai aí para 15, pessoal, o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências oculta consiste em um cordão de fita com desenhos de... Pessoal, isso aí cai, né? Então o cara tem que estar... Só que aí não é bom. Por quê? Porque todo mundo acerta, infelizmente, né? Então, assim, eu particularmente, assim, é melhor... Não, é porque, assim, eu sou bem sério de dizer. É, porque tem a do autismo, que é a azul, que é a do cubo mágico, né? Pronto. É. Também tem esse outro ponto. Vai gostar o professor falando as questõezinhas de tortura, de arma, irrestrito, invadiu a casa. Como Aquiles diz, né? O asilo inviolável do indivíduo, né? Eu ri quando eu vi Aquiles falando, né? Aquiles disse, meu amigo, você só quer estudar o asilo inviolável do indivíduo? Ei, peraí, viu? Enfim. Olha aí, pessoal, a questão de número 16. O cordão de fita com desenhos de girassóis é comprovação suficiente para o estacionamento de veículo que transporta pessoa com deficiência? Tá ok, pessoal? Tá errado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão que se encaixa nessa parte. Vamos lá, falar mais um pouquinho aqui da parte aqui do restante. Olha só, pessoal, ó. Bora lá aqui, ó. Pessoal, dentro da lei, como eu falei para vocês, ele traz definições. Lá no artigo 5º, 6º, ele traz definições, como eu falei. A gente já falou as definições das barreiras, nós falamos já as definições de mobilidade reduzida e de pessoas especialmente vulneráveis, e a gente tem que falar agora dessa parte de cá, tá? Na parte aqui da lei, ele trata dizendo assim, ó, ele trata falando sobre o que seria acessibilidade, mais o desenho universal.
A definição que ele traz de acessibilidade na lei é que ele diz assim, ó, todas as pessoas com deficiência têm que ter segurança e autonomia para fazer o acesso a todos os, não seriam os benefícios, como é que eu poderia dizer assim, todos os locais, todos os locais, todos os eventos, tudo que a sociedade hoje ela tem, a pessoa com deficiência, ela tem que ter o acesso. Só que ela tem que ter esse acesso em que forma? De preferência com segurança e autonomia. Além dessa questão da acessibilidade, tem a definição do desenho universal. O desenho universal, ele diz que o quê? Que tudo tem que ser feito, pensado em todos. Não basta eu fazer um determinado, por exemplo, um determinado carro para as pessoas que não são com deficiência. Hoje, desde o início, eu já tenho que fazer um carro pensando que uma pessoa com deficiência, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer o uso. O exemplo, o carro automático. O carro automático, quando ele foi criado, seria um exemplo de um desenho universal, que quando ele foi ser feito, né, ele já foi feito já pensando também na pessoa com deficiência. O que Vinícius falou também agora, que eu, por exemplo, que eu dei do tecnológico. Hoje, a Apple, quando ela já está lançando o notebook, né, que não é notebook, é o MacBook, né, que chama, né? Quando eles já estão fazendo também relacionado já a fazer essa inclusão. Então, a definição do desenho universal seria o quê? Que tudo que for feito já tem que ser pensado em todos. E aí, na lei, ela fala sobre a tecnologia assistiva. O que seria? Seria o exemplo de você já fazer determinados objetos que são tecnológicos para pessoas com deficiência. Dentro do material que eu consultei, o melhor exemplo que traz é o quê? É a cadeira de roda elétrica. É um aparelho que ele é tecnológico e ele foi feito diretamente para as pessoas com deficiência física. Tá? Aí, olha só. Essa parte aqui, pessoal, ela cai muito. Essa parte, que você tem que saber a diferença do atendente pessoal, do profissional de apoio escolar para o acompanhante. Pessoal, o profissional de apoio escolar é aquele profissional que ele é contratado para auxiliar o estudante que ele é PCD. E aqui não importa os níveis. Dentro da lei, que tem lá os direitos fundamentais à educação, ele diz que tanto faz o nível da educação. Pode ser lá creche pré-escola, como do ensino superior. Tem que ter o profissional de apoio escolar. Na minha época do ensino médio, eu tinha uma colega que ela era surda e muda. E aí, dentro de todo o ensino médio, tinha um profissional lá do apoio escolar, que ele era um intérprete de Libras, que ele ficava junto com o aluno na frente dela, ouvindo o que os professores estavam falando, ia falando para ela. Tá? Se for de escola pública, né, é o Estado que tem que prover. Né? E se for de escola particular, os diretores. E eles não podem cobrar valores adicionais relacionados a isso. Não é porque tem uma pessoa com deficiência que eu vou cobrar valores adicionais. Teve uma época que estava acontecendo uns casos que os pais estavam matriculando os filhos que tinham síndrome de Down, e aí um professor não estava conseguindo dar de conta ali da turma, porque tinha que ter uma atenção específica. E aí teve algumas escolas que estavam inventando de quê? De cobrar valores a mais, a mensalidade, para poder ter 2 professores dentro da sala. E aí, meu amigo, teve escola que foi processada e teve que indenizar a família, porque não pode cobrar esses valores adicionais. Como é? E também não pode se recusar também. Você não pode se recusar e você também não pode cobrar valores adicionais. Porque isso está caracterizado um tipo de quê? Discriminação. Como é que essa pessoa, que deficiência, que tem o síndrome de Down, ela vai conseguir fazer seu exercício da cidadania, como o artigo 1º da lei diz? Você está fazendo essa segregação. Aí, olha só, tem que se ligar, essa parte do profissional do apoio escolar, quando ela vem caindo, você consegue identificar. Os problemas acontecem quando vem um atendente pessoal e o acompanhante. O atendente pessoal, eu fiquei lendo ali a definição da lei, e a melhor identificação que eu percebi foi o quê? É aquela pessoa que ela está no dia a dia com a pessoa com deficiência. E o acompanhante é aquela pessoa que está o quê? Que está no momento. Só que o que é que acontece? Às vezes, o atendente pessoal, ele pode ser o quê? Ele pode ser o acompanhante. E o atendente pessoal, ele não pode, segundo a lei ela diz, não pode ser aquela pessoa que é um profissional de saúde que já é contratado para isso. Mas pode ser uma pessoa que
pode ser da família ou não, pode ser uma pessoa com ou sem remuneração, que ela faz o quê? Que ela faz um auxílio para determinada pessoa. Normalmente, quem precisa de um atendente pessoal, pessoal, ela tem um elevado grau de deficiência. Enquanto o acompanhante, ele tem um grau baixo de deficiência. Exemplo aqui de uma pessoa que precisa de um atendente pessoal, um tetraplégico. Ele precisa que tenha uma pessoa ali, o quê? Constantemente ali com ele, porque ele não consegue fazer os seus exercícios da sua cidadania, até as suas atividades laborais, né? Mas, em determinados momentos, eu posso ter o quê? Eu posso ter uma pessoa que ela tem uma deficiência física, mas ela consegue acessar os locais. Mas mesmo assim ela precisa de quê? Ela precisa de acompanhante. E quando você fala do atendente pessoal e do acompanhante, vão ter o quê, pessoal? Vão ter o atendimento prioritário. E aí dentro da lei, lá no artigo 9º, que eu acho que vai ser aqui na página de número... Na página número 3. 3 no artigo 9º. No artigo 9º. Olha só, dentro daqui, pessoal, do atendimento prioritário, tanto o atendente pessoal como o acompanhante, se eles estiverem junto com a pessoa com deficiência, eles vão ter o quê? Eles vão ter o atendimento prioritário. Porém, a lei, ela traz duas exceções. É a restituição do imposto de renda. Porque qual é o sentido de a pessoa ser o acompanhante e ela também ter direito à sua restituição do imposto de renda? E 2, tramitação processual. Uma pessoa com deficiência, ela tem um determinado problema na justiça, e aí o acompanhante, ele quer fazer o quê? Ele quer usufruir desse benefício para ele poder ter os trâmites relacionados à justiça. E a lei diz que o quê? A pessoa com deficiência, ela vai ter a pessoa com deficiência, ela tem direito ao atendimento prioritário, e junto dela se estende ao acompanhante e ao atendente pessoal. A sua exceção é a restituição do imposto de renda e a tramitação processual. E aqui são todos os atos. Tem que estar acompanhado. Que é o que está falando aí no artigo 9º. Olha só o que é que diz o artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito de receber o atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, aí vem, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, disponibilização de recursos, tanto quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicações acessíveis, recebimento de restituição de imposto de renda, tramitação processual em procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Aí ele diz aí, os direitos previstos nesse artigo serão extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto aos dispositivos no inciso 6º e 7º, que são o quê? Restituição de imposto de renda e tramitação processual. Vocês estão vendo aí que na tramitação processual, lá no final ele diz, em todos os atos e diligências. Isso aqui foi cobrado lá na prova da PM Pernambuco, que ele colocou em alguns atos. Não é em alguns atos, pessoal, são o quê? São todos os atos. Então, se atenta a essa questão, principalmente do atendente pessoal para o seu acompanhante. Dentro daqui da lei, pessoal, ela traz outros pontos que a gente precisa falar. A pessoa com deficiência, ela tem o seu direito à sua vida civil plena. Por quê? Antes, a pessoa com deficiência era considerada um absolutamente incapaz. Lá no Código Civil ele fala que existem os relativamente incapazes e os absolutamente incapazes. E antes uma pessoa com deficiência ela era considerada absoluta. Ela não tinha o direito de fazer o seu exercício da sua vida civil. E aí a lei ela fez o quê? Ela alterou. A pessoa com deficiência, ela tem o seu direito de casar, tem o seu direito de guarda, de tutela, de adoção, todos os direitos de exercício à cidadania, como qualquer outra pessoa. Essa informação aí, ela está presente aí no artigo 6º, que está aí na página de número 2. Aí ele vem dizendo aí, a deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos,
decidir sobre o número de seus filhos, de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e também ter o direito de quê? Guarda, tutela, curatela, adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Quando vem cobrando esse artigo 6º aqui, pessoal, é sempre falando o seguinte: a pessoa com deficiência não pode adotar, a pessoa com deficiência não pode ter o direito de guarda. Tá ok? Tá totalmente errado, tá? E a última parte aqui que fala relacionado às definições que no artigo 4º vem tratando, é sobre o quê? É sobre adaptações razoáveis, elemento de urbanização e mobiliário urbano. Adaptações razoáveis, pessoal, é algo que ele não nasceu acessível. É um exemplo de quê? De um prédio antigo, um prédio que é da década de 80. Ele não tem adaptações o quê? Razoáveis. E a definição, nas questões pergunta assim: é um prédio que ele foi construído na década de 80, em que ele não tem acessibilidade e não respeitou os seus desenhos universais. Então ele é considerado que ele não tem o quê? Adaptações razoáveis. Só isso que você precisa saber. Agora tem os elementos de urbanização e o mobiliário urbano. Os elementos de urbanização, pessoal, é antes. O que isso quer dizer? Quando você vai fazer o planejamento da cidade e você vai fazer ali o saneamento, que você vai fazer uma pavimentação da rua, você já tem que fazer pensando na pessoa com deficiência. Então, se tu vai construir uma praça, tu não vai fazer uma rampa lá não, porque se tu não construir, tu está fazendo que tipo de barreira? Urbana. Já o mobiliário urbano, ele é depois. Ele é como se fosse um erro. É uma praça que ela foi construída e ela não tem o quê? Ela não tem acessibilidade para as pessoas com deficiência. E aí eles fazem o quê com isso aqui? Eles misturam os conceitos. Desse quadro aqui todinho, pessoal, o que ele mais cai? O que ele mais cai? As barreiras. Depois das barreiras, é o atendente pessoal e o acompanhante. Porque dentro desse assunto, ele se conecta com essa parada do atendimento prioritário. E sempre, quando vai cobrar, é falando sobre a tramitação pessoal. Perguntando se a pessoa com deficiência ela tem o mesmo direito das pessoas que estão ali acompanhando no trâmite processual. Só que assim, lógica, se eu estou entrando com um processo relacionado a mim, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, tem uma deficiência física, aí o cara vai lá, entra lá comigo lá e vai dizer, não, eu vou pegar aqui bigu no processo aqui, no trâmite processual de Felipe, tá? Bora lá para as questões. Ó, pessoal, pega aí a questão de número 20, que é a questão que eu estava falando para vocês, ó. É a questão de número 20, que é a questão de oficial da PM Pernambuco. Vou ver aqui. Ó, começa pela segunda e pela terceira alternativa aí, pessoal, que é a que eu queria começar falando sobre vocês, já na página de número 6. Aí diz aí, nessa segunda, ó, em determinados atos e diligências, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário quando se trata de tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte interessada? Certo ou errado? Ó, em determinados atos, em todos o quê? Todos os atos, tá vendo? Ó? É o finalzinho da parte lá que eu falei para vocês, é em todos os atos. Então essa aí ela já está falsa. Aí na próxima ela vem dizendo aí, ó, a pessoa com deficiência e seu acompanhante têm direito a receber atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público e no recebimento e restituição do imposto de renda? Tá ok? Tá errada. Tem, em regra, o acompanhante e o atendente pessoal, eles têm o atendimento prioritário. A exceção é restituição processual e os trâmites processuais. Na próxima aí ele vem falando, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Como eu falei para vocês, pessoal, dentro da lei tem a parte do artigo 1º, o artigo 10º, que é essa parte geral aqui do quadro
do artigo 11º até o 85, ele traz direitos propriamente dito das pessoas com deficiência. Ele vem falando, por exemplo, que a pessoa com deficiência, quando fala do direito à saúde, tem direito a um plano de saúde, e o plano de saúde não pode cobrar valores adicionais. Ele vem dizendo que quando uma pessoa com deficiência ela vai comprar uma casa em projetos habitacionais, ela tem prioridade na aquisição de sua casa. Ela fala que uma pessoa com deficiência do estacionamento, em determinados estacionamentos não, em todos os estacionamentos, público ou privado, ela vai ter direito relacionado lá à sua vaga, está relacionado nessa parte da lei. Aí o que é que eu fiz? Eu priorizei a parte geral. Quando for na próxima aula, a gente faz só um passeio rápido relacionado a esses pontos, porque não precisa você ler tudo. Não tem o hábito de cair nas provas. Só que como a gente está no pós-edital, tem tempo, 100 dias aí para a prova, dá para a gente dar um passeio. Mas essa afirmativa, ela está o quê? Ela está verdadeira. Ela está verdadeira. Ela está verdadeira, isso mesmo. Ficou faltando só a primeira, né? Aí o exame a primeira ela diz o seguinte: o exame médico pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência não pode ser realizado por meio da telemedicina ou por análise documental em razão da necessidade de atendimento presencial. Olha só, pessoal, em algum momento aqui no biopsicossocial eu tratei sobre isso? Em algum momento eu falei sobre isso? Não. Vocês também têm que começar a pegar o macete das provas relacionadas a isso. Porque você vai responder alguma questão, você tem que se ligar. O professor falou ou não falou sobre isso? Aí você tem que confiar na sua intuição e dizer, rapaz, o professor não falou nada sobre isso. Porque às vezes as bancas, elas fazem o quê? Pega informações que não existem e joga lá no dispositivo para gerar o quê? Gerar confusão na sua cabeça. Né? Como é? Cara, é isso mesmo. Não, mas isso está relacionado ao quê? Não é só intuição, é você ter o hábito de fazer questões. Olha, quando for necessário, seria também um outro ponto. Mas isso também tem a ver, isso aí a lógica, mas eu gosto também de falar isso relacionado às questões, que eu acho que é uma falha de muitos alunos, e eu sempre falo para eles, cara, se tem um determinado assunto que tu já viu, cara, tu não vai mais estar vendo o vídeo aula e vai estar vendo mais lendo PDF, não, cara, vai para as questões. Tem aluno que está estudando o artigo 5º da Constituição, que está aqui desde o ano passado, de julho, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Aí, ó. Vai responder questões, galera, para tu ver o que é que está sendo cobrado. Tem aluno que fica vendo, parece que tem preguiça de responder questões, e fica 1 milhão de vezes vendo o mesmo assunto, parece que tem medo de responder as questões. No dia da prova, tua prova é vídeo, aula é questão. O cara tem que pegar um macete, meu amigo. Responde questão, meu irmão. Responda até dar uma dor. Bora aí, para a segunda questão, bora. Vai. Não, pessoal, eu estou falando porque eu já passei por isso. Eu estou falando, é sério, eu estou falando isso. Porque às vezes tem gente que diz assim, ó, o cara quando passa num concurso, ele sai passando num monte de concurso porque ele se tornou bom. Não é porque ele se tornou bom, não, é porque ele aprendeu a estudar. Quem já passou pela sua primeira prova sabe do que eu estou dizendo. Quando você passa na primeira, você aprendeu o que você tem que estudar, você aprendeu o que sabe fazer. Aí as outras você começa a fazer o quê? Você começa a tirar de letra. O negócio é até conseguir a primeira. Que é para você aprender como é que tem que fazer. Olha só, pessoal, essa segunda questão aí, ó. Essa aí já foi aqui, caiu já para oficial. Ó, primeira aí, ó. Consideram-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo e médio prazo? É o que eu falei para vocês. O impedimento sempre tem que ser de quê, pessoal? Sempre longo prazo. E aí, de cara, aí tu já elimina letra E, letra C e letra A. De graça agora, né? Próximo aí, ó. Avaliação da deficiência, quando necessário, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará a restrição de participação. Foi o que nós falamos aqui, ó. Quando for necessário, ela é biopsicossocial e vai analisar o quê? Multidisciplinar e interdisciplinar. Aí, próxima aí, a terceira. A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefício decorrente de ação afirmativa? Foi o que eu falei com vocês, entendeu? O deficiente, ele usa os benefícios se ele quiser. Então, elimina aí, letra B. Né? A 3 está errada, letra B, só sobra a letra D. Aí, na última, ele diz aí, ó,
considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tem o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistivas. Isso aí é a definição que trata quando você comete uma discriminação contra uma pessoa com deficiência. É quando você faz a distinção, restrição ou sua exclusão. Próximo aí, galera, a terceira questão. Ó. Com base na lei, não é requisito da definição de pessoa com deficiência o impedimento. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa aí? De cunho o quê? Cunho permanente. O impedimento ele tem que ser de quê, pessoal? Longo prazo, tá? E aí ele está pedindo que não é requisito de definição. O gabarito só pode ser aí o quê? Letra E. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aí no artigo 9º, ele fala da questão do atendimento prioritário. Aí o primeiro inciso aí, ele diz o seguinte, que proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, ok? Só que lá no final, no parágrafo 2º, ele diz assim, ó, nos serviços de emergências públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. O que é que isso aí está dizendo? Se uma pessoa com deficiência ela chega lá no local, a prioridade é quem? É dela. Só que aí chega uma pessoa que sofreu um acidente de moto, precisa de um caso de cirurgia, e a pessoa com deficiência está com gripe. Quem é que vai ter o atendimento prioritário? Por isso que a lei ela traz. Se o atendimento é prioritário, porém está regulado o quê? As normas ali do atendimento local. Normalmente, quando a gente vai no hospital, eles botam as pulseirinhas das cores, né? Aí você tem lá pulseirinha verde, laranja, enfim. Nesse artigo 4º, nessa questão de número 4, pessoal, ele diz o seguinte. Nos termos da lei, 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, do atendimento prioritário. Artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de a. Diagnósticos e intervenção precoce, proteção e socorro em qualquer circunstância, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, acesso a informações e disponibilização de recursos e de comunicações acessíveis. O exceto é o quê? Diagnósticos e intervenções precoces. Isso aí, pessoal, é quando você vai tratar sobre o direito à vida da pessoa com deficiência, ele diz que ele tem direito a ter o seu diagnóstico da sua determinada deficiência. E isso não pode ser omitido para ele. Ele tem que saber qual é a deficiência que ele tem. Só que isso não está dentro do tópico atendimento prioritário. A questão ela trouxe, ó, o artigo 9º, atendimento prioritário. Próxima questão aí, a 5ª. Em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessário, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, e não vai considerar. Ela vai considerar a. Os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo. B. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. A limitação no desempenho das atividades. A restrição de participação. E os fatores socioeconômicos e culturais. Isso aí está logo no começo aqui do material, ó, daquela parte que a gente viu aqui, ó, pessoal. Ó. Quando for necessário, a avaliação é biopsicossocial e ele vai analisar o que, a equipe? Ele vai analisar pela equipe multiprofissional e interdisciplinar essas informações aqui, tá? Está logo aí na parte inicial. 6ª questão, Polícia Civil da Bahia. Aí vem aí, ó, a lei institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Acerca das disposições do Estatuto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de atendente pessoal. Ó, é só você procurar nas alternativas quem está ali, pessoal, no quê? No dia a dia. Na letra A diz assim, ó, pessoa que exerce
atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. Isso aí é o quê, pessoal? Profissional do apoio escolar. Por isso que eu não fico lendo um artigo. Quando eu te explico o que é e tu vai fazer a leitura, no instante tu identifica qual é o dispositivo. Aí na B ele fala aí, ó. Ele quer a definição de quem mesmo? Do atendente pessoal. Beleza, ó. Na B ele diz, ó, pessoa que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Isso é o quê, pessoal? Mobilidade reduzida. O galego ali matou a pau. C. Pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, ou o qual, em sua interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Isso é a definição de quem, pessoal? Pessoa com deficiência. Isso aí não é a definição do atendente. Aí na dele diz, pessoa que proporciona moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivo e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Não, pessoal, isso aí está relacionado a um tópico dos direitos fundamentais da habitação. E, por último, ele vem aí dizendo, ó, pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais a pessoas com deficiência, no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou procedimentos e identificados com profissões legalmente o que? Estabelecidos. Letra E. Próxima aí, pessoal, sétima. Oi? Pronto, seria a função do cuidador. Porque na lei ele diz assim, que pode ser com remuneração ou sem remuneração, seja da família ou não seja da família. Agora sim, tem que ver se esse cuidador, ele já não se encaixa como profissional aqui, que ele diz excluído as técnicas ou os procedimentos identificados como profissionalmente, legalmente estabelecidos, né? Às vezes, normalmente, tipo, o curador é técnico de enfermagem, né? Um enfermeiro, né? Nesse caso, ele não se encaixaria. Entendeu? Sétima questão aí, ó. Não, assim, a lei, ela só diz assim, o atendente pessoal é aquela pessoa que está lá no dia a dia com a pessoa com deficiência. Entendeu? Só isso. Sétima aí, ó. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, vamos marcar V para verdadeiro e F para falso. Olha a última aí, pessoal, a terceira. A pessoa com deficiência deve fruir de benefícios decorrentes de ação afirmativa? Nós respondemos na prova da PMCE que ela o quê? Ela não é obrigada. Então aí já está o quê? Falso. Já elimina aí letra A, B e C. A segunda, você já está vendo aí que está certo, que é se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, devem remeter peças ao Ministério Público para providências cabíveis. E a última diz assim, é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Olha só o que é que está escrito aqui no artigo 6º. Artigo 6º, artigo 4º, é 6º, 7º. Olha aí o artigo 7º, pessoal, ó. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos da pessoa com deficiência. E aí no artigo 8º ele diz quem são, ó. É dever do Estado, da sociedade e de quem? Da família. Então é dever de todos. Então aí vai ser letra D. A questão 8ª diz aí, ó, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinala a alternativa correta. A. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de médio ou longo prazo? É repetitivo, pessoal, as informações que acabam caindo, sabe? Cabe ao Poder Executivo criar instrumentos para avaliação de deficiência? Não sei, né? Mas vamos ver as outras aí para vocês verem como vocês responderiam por eliminação.
A deficiência pode vir a afetar a capacidade civil da pessoa com deficiência? A vida civil da pessoa com deficiência o quê? É plena. D. Não há qualquer previsão de atendimento prioritário às pessoas com deficiência, exceto em situações de prestação de socorro e urgência? A gente visualizou que não. Só sobra a letra B. Cabe ao Poder Executivo criar instrumentos para avaliação de deficiência. Totalmente o quê? Correto. Segunda questão. Uma das disposições descritas no Estatuto da Pessoa com Deficiência se refere à avaliação da deficiência, a qual considera 4 itens. Dentre os seguintes itens, qual não corresponde a um desses itens? Pessoal, vai aí na letra E. A restrição da participação, ela é um dos itens? A limitação no desempenho das atividades? Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais? B. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo? Aí vem a volição que permeia o desenvolvimento de uma deficiência. Ele está pedindo o que não corresponde. Vai ser qual o gabarito? Letra A. Eu pesquisei mais cedo qual era o significado, agora eu esqueci qual era o significado. Mas é alguma coisa que está relacionada ao querer, alguma coisa assim, nesse sentido aí. Tá? Enfim, só besteira. 10ª aí, ó. Tá faltando só 3 questões para a gente terminar. 10ª aí, ó. Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinala a alternativa o quê? Oxê, tá ligado aí. Jorge? Tá sem pilha, é? Ih, Jorge. Falta... Deixa os papos, olha. Jorge? Aí, Jorge tá aí não? Tá lá fora? Como é? Oxe, Edinho, tá fazendo eu passar vergonha, macho. Ah, como é? Foi, ó. Puxa, bota só as cabecinhas aí, ó. Ué. Foi, bora para nós terminar. 10ª aí, ó. Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinar a alternativa o quê? Correta. A. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso aí que está mais bonito, né? Vamos ver as outras. O desenho universal corresponde a produtos e equipamentos, metodologias e estratégias relacionadas à atividade e participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia e independência? Exatamente, mobilidade reduzida não. Próximo. A pessoa com deficiência não apresenta condições de exercer a capacidade civil? Capacidade civil é o quê? Plena. D. Dependendo do tipo de deficiência, a pessoa poderá ser obrigada a submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamentos ou a institucionalização? Não, pessoal, isso é um direito que a gente vai ver na próxima aula, direito à saúde. A pessoa com deficiência não está o quê? Não está obrigada. C. Os serviços notoriais e de registro podem negar ou criar condições diferenciais à prestação desses serviços? Amor de Deus, né? Aí, pessoal, a próxima. Vamos assinar V, né, para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, para casar-se e constituir união estável. Verdadeiro, né? Já elimina aí letra E e letra D. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de recebimento de restituição de imposto de renda? Correto, né? A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário? Não acompanhante ou atendente pessoal. Como é, mano? Primeiro lote, né? Olha aí, a nossa contadora aí. Ó. Nos serviços de emergências públicos e privados, a pessoa com deficiência tem direito à prioridade no atendimento, independentemente dos protocolos de atendimento médico? Falso. Né? Ele vai ter o seu atendimento prioritário, mas vai ter que respeitar os atendimentos ali do local lá do estabelecimento. Aí a 12ª. O Estatuto da Pessoa com Deficiência objetiva a inclusão socioeconômica, assim como expande o atendimento prioritário ao atendente pessoal da pessoa com deficiência. Em relação aos serviços de trâmite de processos judiciais e atendimento a instituições públicas, a pessoa com deficiência, o atendente pessoal,
ele vai ter os serviços de tramitação de processos judiciais, ele vai ter esse direito? Nem todos, entendeu? Ó, o atendente prioritário, ele tem a regra. Todos os direitos que tem lá, quando ele está com uma pessoa com deficiência, ele vai ter direito. Porém, a exceção o quê? Restituição do imposto de renda e a tramitação processual. Aí, quando tu lê, ó, assim como expande um atendimento prioritário ao atendente pessoal, correto, da pessoa com deficiência. Aí ele diz, ó, em relação aos serviços de tramitação de processos judiciais, não, em relação a processos judiciais é somente quem? Somente a pessoa com deficiência. Essa 13ª aí, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula, porque está relacionado aos crimes propriamente ditos da pessoa com deficiência. Pessoal, só uma dica aí para vocês, ó, que vocês estão estudando. Ó. Aqui o material não é fornecido assim, galera. Faz o quê? Compra uma resma de folha. Todo dia você vem trazendo aqui duas folhinhas aqui para a aula. Vai fazendo as anotações com o professor e vai, ó, grampeando. Um conselho, ó, não tem as questões aqui dos materiais? Tenta comentar todas as alternativas, pessoal, como uma forma de revisão. Por quê? Quando for mais perto da prova, você pega esse material aqui e faz o quê? Faz a revisão. Ali no sábado, na véspera da prova, você está no hotel, em vez de encher a cachaça ou de passear na praia, você faz o quê? Você vai ali para o hotel e faz a revisão, tá? Beleza? Até a próxima semana, pessoal. Bons estudos aí, viu?